ADI, ADC, ADO, ADPF, porque tanta gente tem medo ou erra essas questões. É porque é difícil? Não, você só não teve acesso ao método adequado para absorver esse assunto e acertar as questões. Galera, eu sou @prof. Bruno Vasconcelos e hoje a gente vai conhecer a primeira ação de controle concentrado de condicionalidade, que é a ADI. Você aprendendo ADI, aprendendo ADI bonitinho, o que vai vir depois você vai absorver com mais facilidade, tá bom? Você vai entender o porquê, tá? Como 2 mais 2 é igual a 4. E você já sabe, aluno meu vai anotar muito, tá? A minha técnica faz com que o aluno fique muito mais interagido com o assunto, com o que é colocado na aula. Por isso que muito aluno que tem TDAH, déficit de atenção, autismo, vem aqui com o tio assistir às aulas, porque com o meu método ele consegue ficar mais preso à explicação. Porque a gente faz junto, tá? O tio pega na mão, dá mastigadinho e passa só aquele necessário para você acertar a questão. Ah, Bruno, eu vim aqui porque eu quero ser especialista em controle de consonalidade, ser o professor, o mestre. Aí você vai embora. Bruno, eu vim aqui porque eu quero acertar as questões e quero passar. Tá no lugar certo. Tá no lugar certo. Confia aqui no tio, tá bom? Vamos começar agora? Simbora, galera. A quem vai ver o controle concentrado. O controle concentrado. Por que esse nome, professor? Controle concentrado. Galera, o controle de constitucionalidade, você já sabe, né? Tá aqui a pirâmide kelseriana, tá aqui a Constituição e tá aqui a lei. Bota para mim. Qualquer lei que for violar a Constituição, como assim, Bruno? Violar a Constituição? Violou um artigo, um inciso da Constituição. Se essa lei violou isso dessa carta maior, ó, vê a pirâmide aqui? Vê a pirâmide aqui, ó. Qualquer lei que for ferir isso aí, tem que ser tirada do nosso ordenamento jurídico. Tem que ser tirada. Beleza? Massa é isso. Então, já matou, né? Tem uma leizinha estadual, federal, municipal, violando um artigozinho da Constituição, um incisozinho, um parágrafo, mamífero, tem que tirar do ordenamento jurídico. Leva para o STF através dessas 4 poderosas, ADI, ADC, ADO, ADPF, e ele, conforme o caso concreto, vai declarar se aquilo é inconstitucional, se aquilo é constitucional, se houve uma omissão. Você vai ver já já aqui. Não se preocupe, você vai acertar questões só com o gatilho. Tá bom? Vai te dar o gatilho, vai te dar o diagnóstico, já sabe o que é. Se é ADI, ADC, ADO, ADPF. Calma, fique contigo aqui, fique comigo aqui, vem pra cá, que você vai matar. Nem se preocupe, tá bom? Tenha paciência, tá? Sai do celular também, viu? Fica aqui contigo, vem pra cá. Então você já sabe, ofendeu a Constituição, vai ter que ser tirado. Né? Beleza? Massa. Então, o controle concentrado, ele é feito lá no STF. Por quê, professor? Só existe um STF, né? Então, se só existe um, ele está concentrado lá. Tá de boa? Massa, pegou o rolê? É isso, tá bom? Esse controle concentrado, feito lá no STF, no Supremo Tribunal Federal, de Boa na Lagoa, tá? E você vai levar quando ofender. Deixa eu aparecer de enxerido aqui. Quando ofender, oreno, dorime, a Constituição. Ofendeu, leva pra lá, tá bom? Tá de boa? Todo mundo pegou até aqui. Massa, perfeito, tá? Bruno, por que o nome é concentrado? Porque no STF existe um STF, então tá tudo num lugarzinho só. Ah, Bruno, então ele é bem mais fraco, né? Isso é feito num lugarzinho só. Não, mamífero. O STF é a corte mais forte aí do judiciário, viu? Não, tá? Ele vai ter uma força enorme. Vou mostrar para você aqui. Volta para cá. Então, matei aqui, tá? É no STF que eu faço o controle de constitucionalidade concentrado, tá? Que é o que cai na sua prova, né? Aí vou apresentar para você o ADI, que é a ação direta de. Tô tentando melhorar a letra, ó. Inconstitucionalidade. Eita, quase não coube aqui. Beleza? Massa. A ação é uma ação que direciona ao STF o pedido para declarar aquela lei o quê? Inconstitucional. Então, se você for um dos legitimados, a gente vai ver já já quem são os legitimados. Segura, é uma coisa de cada vez, tá? Se você tem esse poder, né? Calma, que você vai aprender contigo, não se preocupe. Você verificando que aquela determinada lei, estadual ou federal, está ofendendo a nossa carta, a nossa mãe Constituição, maninha Constituição,
um artigo, um inciso, você leva para o STF e ele declara se ele é constitucional ou inconstitucional. Pegou o rolê, massa? É isso, mamífero, tá bom? Professor, quem pode fazer isso? Calma, primeiro você vai aprender quando cabe a DI. Depois aprende quem pode acionar, apertar o botão e meter uma ADI. Até agora, bota na sua cabeça que o STF, para declarar que leis são inconstitucionais, ele tem 4 pitbull: ADI, ADC, ADO, ADPF. Cada um vai ser acionado num diagnóstico compatível a ele. Tá de boa? Fixe até aí, tá? É tipo meio que remédio constitucional, né? Violou IV, habeas corpus. Violou dado particular do impetrante, habeas data. Líquido certo, mandado de segurança. Aqui é a mesma coisa. A questão é te dar o diagnóstico, tu já vai saber se é um ADI, ADC, ADO, ADPF. Mas vamos por parte. Aprendemos aqui a quê? ADI. Vamos aprender, né? Pra cá. Ó, temos aqui o ADI, Ação Direta de Constitucionalidade. Então, você vai levar para o STF uma lei que você acredita que está ofendendo a Constituição. Beleza de Creuza. Bruno, quais são as hipóteses dessa DI? Calma, quem vai ver já já, tá bom? Beleza? Top. Então vamos lá. Hipóteses. Vamos por partes. Hipóteses de cabimento. Olha esse nome, cabimento. Né? Como se faz lá o cabimento, né? Na segunda fase, você já mata aqui, né? Já explico para você como é o cabimento, tá? Vem para cá. Olha. Opa, nesse aqui não. Era outra canetinha. Hipótese de cabimento. Vem para cá, tá? Olha. Opa, errei a caneta de novo. Volta para cá. Isso. Se eu tenho uma lei estadual ou federal, eu vou te dar um detalhe aqui, viu? Essa lei estadual federal tem que ser após 88. Porque as leis que eram antes de 88 não tem culpa, porque como é que ele adivinhar que vinha a Constituição lá na frente? Tá bom, beleza? Então não ofenderam porque eu nem sabia que ia existir, tá? Então não há ofensa. Bruno, então o que é que eu faço? Calma, a gente vai ver já já. Isso aqui vamos pegar o básico, tá? Lei estadual federal após 88. E essa lei federal estadual está ferindo a sua Constituição Federal de 88. Bruno, exemplifica para mim, por favor. Vem para cá. Olha que massa. Olha que massa. Mamífero, vamos dizer que tem uma lei estadual, uma lei do estado de Pernambuco, que está legislando sobre direito penal. Opa! Eu vi lá em um artigo da Constituição, artigo 22, inciso 1º, que compete privativamente à União, ou seja, ao governo federal, legislar sobre direito penal. Então, se a Constituição disse que só a União, via de regra, pode legislar sobre direito penal, e tem um Estado legislando, ofendeu ou não ofendeu a Constituição? Ofendeu. Mas opa, de quando é a lei? 2007. Opa, temos a matemática. É uma lei estadual, após 88, ofendendo a Constituição. ADI, eu chamo você, vai lá, ADI, pega ele, ADI, vai lá, leva pro STF, tá. Inconstitucional, constitucional, enfim. Beleza, massa? É isso, tá bom? Tá de boa? Você vai lá e vai pedir para dizer que é inconstitucional. Se o STF não concordar, é porque ele é constitucional. Se o STF concordar, é porque é o que você pediu, é inconstitucional. Beleza, massa? Tá de boa? Top. É isso, então volta para cá, né? Então, galera, olha, temos a matemática. Lei estadual ou federal, após 88, e ofender a Constituição. Tá bom? Massa, já mata o cabimento aí, né? Quem vai fazer prova de segunda fase aí, de concurso, OAB, né? Verifica-se que a lei estadual de 2002 está ofendendo a Constituição. Vírgula, logo é cabível ADI. Eu gosto de botar esse verifica-se logo, tu mata qualquer cabimento aí de ADI. ADC, ADO, ADPF. Verifica-se que é uma lei federal, depois de 2000, depois de 88, vai dizer o ano lá, né? Vamos verifica-se que é uma lei federal de 97, que está ofendendo a Constituição. Logo, é cabível ADI. Pegou o rolê massa? É isso, mamífero. É isso, tá? Matou aí, de boa na lagoa. Temos uma ADI, lei federal ou estadual ofendendo a Constituição. É ADI nele, na cabeça, mamífero. Não tem para onde correr. Perfeito, professor. Matei. Já vou fazer tudo. Calma, não é assim não, tá bom? Veja só. Vou botar uma observação.
Olha, olha. Se liga. Ó, como eu dei a observação, se liga. Quando se fala lei, tanto na lei de ADI, tanto no examinador, como tio que fala lei, é uma lei ofendendo a Constituição, tá? A lei, tanto a lei normal, né, que chama de ordinária, ou uma lei complementar, né, aquela que é aprovada por maioria absoluta. Pode ser também uma emenda constitucional ofendendo a Constituição, ou pode ser uma medida provisória. Eu vou me limitar aqui, tá? Que você já mata. O que cai pra vocês é isso aqui. Então, aqui do caralho. Se é uma lei ordinária, complementar, delegada, se é uma emenda constitucional, se é uma medida provisória, que é aquele decreto do presidente que tem força de lei, ofendendo a Constituição, tome a DI na sua cabeça. Desde que seja após o quê? Opa, 88. Vem pra cá, vou botar logo aqui que isso despenca. Olha. Após 88. Bruno, a banca gosta de botar algum nomezinho que ela diz que é antes da Constituição, sem falar o nome antes da Constituição? Sim. A banca gosta de botar assim, ó, pré-constitucional, ou seja, antes da Constituição. Se ela fizer isso, você, mamífero, eu sou aluno do professor Bruno Vasconcelos, tá dizendo que a lei é antes da Constituição. Porque se é pré é antes, porra. Olha, como eu sou o gênio, professor. Beleza, massa? Então eu sei que é 178, não cabe. Beleza, massa? Então, Bruno, e lei municipal, segura aí, oxê, calma. Oh, tirei uma rodinha, tirei outra, já quer empinar. Calma, mamífero, oxê, você tá... Tirei uma rodinha, tá com a rodinha só no lado esquerdo, então vai fazer só curva no lado esquerdo, né? Beleza, massa. Tá, calma. Você vai aprender aos poucos aqui. E você vai ficar especialista, mamífero. Bruno, eu quero ter acesso a áudio, todos os seus materiais, outros assuntos, com esse teu método aí. Meu curso aqui embaixo, mamífero. Pode comprar que você não vai se arrepender, tá bom? Beleza, massa? Tá com preço promocional aí. Só essa semana. Não perde essa chance. Vai ter acesso a áudios, PDFs, eu resolvendo questões. Tudo bonitinho, com essa metodologia, essa didática que você aprovou aqui, beleza? Vamos voltar para a guerra aqui. Então já sabe, né, que isso é uma lei ordinária, uma emenda constitucional, uma emenda provisória, entende-se como lei, tá bom? Beleza? Matou aí? Perfeito, Bruno. Então já matei. Bruno, tem como tu mostrar por que tu tá falando tanto lei? Vou dizer por quê, tá? Eu tô falando muito assim, lei. Cuidado. Não confunda o que já é com o que pode ser. A ADI é no que já é. Bruno, não entendi, tá filosofando, porra. Caralho, não tô achando só porra que filosofar. Calma. Se a questão trouxer projeto de lei, não é ADI, porque não é uma lei ainda. Tá de boa. Proposta de emenda constitucional também não é. Tá de boa, massa. Se pegar o rolê, é isso. Outra coisa. Calma. Vem pra cá. Vamos botar um negocinho bonitinho aqui, tá? Olha. Vou botar aqui, observação 2. Na observação 2 eu vou criar um tópico. Que é que tu já mata. Observação 2, você bota aqui, ó. Das vedações. Bota até de vermelho. Das vedações. Quando não cabe ADI, Bruno. Vem pra cá. Vai ver isso agora, mamífero. Vem pra cá. Olha. Fazer aqui. Primeira vedação. PL ou PEC. Ou seja, ou um projeto de lei ou uma proposta de emenda constitucional. Por que isso, Bruno? Galera, se tu fosse acionar o STF para fazer controle de constitucionalidade em projetos de lei, mamífero, fecha o Congresso então. Fecha o Congresso. Beleza, massa, o STF é a última instância, vamos dizer assim, né? O último rolê aí, a arma secreta. Porque lá na própria votação existem vários mecanismos para não deixar a lei ser aprovada se ela for inconstitucional. Tem um veto do presidente. Tá bom, beleza? Tem a própria casa não aprovando. Tem o deputado. Ele pode, um parlamentar, na verdade, um deputado ou senador, ele pode meter um mandado de segurança no STF para não deixar o projeto de lei ser aprovado. Tá de boa, massa, o próprio parlamentar. Então já tem vários mecanismos aí para tu não deixar um projeto de lei ser aprovado caso ele seja constitucional. Mas se mesmo assim ele for aprovado e virar uma lei, aí você vai chamar os 4 cavaleiros do STF. ADI, ADC, ADO, ADPF.
Beleza, massa do STF, viu? Não vai pensar em outra coisa não, tá bom? Beleza, massa. Os 4 Pokémons, os 4 Pitbulls, do jeito que você quiser aí, tá bom? PL, PEC, não, tá bom? Vamos botar. Outra coisa que não cabe é a DI. Lei pré-constitucional. Ou seja, antes de 88. Tá de boa, massa, pegou o rolê, é isso. Se a lei é antes de 88, acabou-se, não é DI não. Marque outra alternativa menos a DI. Bruno, é uma lei estadual, é antes de 88, tchau. É, tá bom, beleza? Top. Outra coisa que não vai caber. Não é cabível, o quê? Ué? Lei municipal. Aí já é claro, né? Lei municipal. Tá bom, beleza, massa? É isso. E o último são os artigos. Ô, Bruno, azul, né? No teu padrão. Artigos originários da Constituição Federal. Como assim, Bruno? Tu disse agora em que cabe contra emenda? Calma, volta pra cá. Você não pode fazer ADI contra os artigos que já nasceram na Constituição de 88. Nasceram com ela. Você faz contra os artigos que foram emendados na Constituição de 88. Que vieram após a criação dela. Tá de boa, massa? É isso. Por exemplo, você abre a Constituição aqui. Deixa eu abrir um artigo aqui da Constituição. Deixa eu ver. Olha. Tô procurando um aqui, tá? Aqui, eu tô analisando esse artigo aqui. 225, que fala meio ambiente, ó. 225. De boa. Agora, se o artigo em si estiver assim, emendado, aí você pode pedir a inconstitucionalidade dele por ADI. Olha. Opa, olha. Incluído pela emenda 2017, opa, eu posso, se eu achar que é inconstitucional, pedir a inconstitucionalidade desse parágrafo 7º. Tá de boa, massa, é isso, tá bom? E foi feito o pedido disso aqui, viu? Pô, por isso que eu tava analisando. O parágrafo 7º ele diz que você pode usar animais em atividades desportivas. Desde que sejam atividades esportivas culturais. Se pode usar animal em esporte, esporte de vínculo, de cunho cultural, autorizou o quê? Vaquejada, rodeio. Aí foi questionado aqui, lá no STF, se essa emenda constitucional, após 88, estava em concordância com os princípios da Constituição. Beleza, massa? Veja, emenda constitucional 2017. É ou não é após 88? É. Eu acho que tá feito na Constituição. Meteram o que lá no STF? ADI, mamífero. Perfeito. Tá de boa, massa? Vamos revisar aqui. Olha, vamos revisar? Simbora. Vamos lá. Bum, olha. Vamos lá. A primeira que a gente vai ver hoje é o ADI, beleza? ADI. Ação direta de inconstitucionalidade. Você vai provocar o STF e pedir para ele declarar inconstitucional uma lei federal estadual que está ofendendo a Constituição. Uma emenda constitucional federal estadual que está ofendendo a Constituição. Ou uma medida provisória federal estadual que está ofendendo o quê? A Constituição. Quando você fala em lei, é lei, emendas, emenda provisória, tá bom? Se ele trouxer emenda constitucional, emenda provisória, ele quer pegar você. Mas se ele é ruim, nós é pior. Em 90% só traz a lei mesmo, tá bom? Trouxe uma lei federal estadual que está ofendendo a Constituição. Um artigozinho. É ADI? Opa, de quando é a lei? 97. Opa, após 88 posso meter a ADI. Bruno, como uma lei federal pode ofender a Constituição? Oxe, pode. Tem uma lei federal dizendo agora que o voto vai ser público e só homem vai poder votar. Essa lei federal tá feia. Como é que essa lei federal passou na votação do Congresso e foi sancionada pelo presidente? Tá lá existindo lá, ó. Ah, mamífero, não. Não. ADI nela. Essa lei federal ofendeu a Constituição, ofendeu uma cláusula pétrea. Tá de boa? Top. É isso, tá? Por exemplo, a Constituição diz: não há distinção entre brasileiro nato ou naturalizado, salvo hipótese prevista na Constituição. Ou seja, tá dizendo que só a Constituição pode ver distinção entre nato e naturalizado. Aí vem a lei federal e fala: não, só que pode a Constituição. Você pegou o rolê aí, massa? Mais ou menos assim, tá? Cuidado aí, tá? Vem uma lei federal dizendo que estados e municípios podem ter aliança com religião. Opa,
Artigo 19, inciso 1 da Constituição, diz que Estado, município, DF e até a União não pode ter alianças com religião. Não pode ter alianças com religião. Tá bom? Beleza? Salvo se tiver uma colaboração de interesse público prevista em lei. Tá de boa? Massa? Cuidado aí, que a questão é dizer a você que é uma lei estadual ou federal ferindo a Constituição. Bruno, isso é lei municipal. Calma que você vai saber qual é a ação. A única coisa que eu já adianto a você é que não marca onde tiver ADI. Tá de boa? Top, perfeito. Volta pra cá. Beleza, já sabe quando não cabe. Tá? Nada de artigos que nasceram com a Constituição, só aqueles que foram emendados a ela, ou seja, que vieram após 88. Nada de lei municipal, nada de lei antes da Constituição, nada de contra-projeto e PEC. Se for aprovado, tu pega ele. ADI, pega, destrói. Beleza? Massa, é isso, tá bom? E quais são as características de um ADI? Quem são os legitimados? Vamos ver agora aqui quem pode ser o legitimado. Ó. Galera, como você aprender isso aqui, vai ser massa, porque são os mesmos de todos os outros. Tá bom? Pitbull lá, de ADI, ADC, ADO, DPF, tá bom? Legitimados. Primeiro são 3 autoridades. Quais são as 3 autoridades, Bruno? Olha, calma que eu chegar lá. Tudo isso aqui, galera, tá previsto lá no artigo 103 da CF. Tá um verde e amarelo aqui para destacar. Beleza, massa, top. Bota para cá. Venha para cá. Venha para cá. Olha. Primeiro é o presidente. Olha. Segundo, o PGR, que é o Procurador-Geral da República. Lembre-se que o PGR, presidente, nomeia após Senado aprovar. Que a gente chama de sabatina, né? Aprovar, Bruno, tem um R no alfabeto. Beleza, massa? Lembre que o Procurador-Geral da República, que nomeia o presidente após sabatina do Senado. Perfeito, perfeito, perfeito. E o último também aqui, nosso querido governador. Tá bom, beleza? É isso, tá? E aqui, ao lado de governador, você bota assim, deve PT. Oxe, que porra é isso, Bruno? Deve PT. Calma, tu vai entender, tá? Também podem fazer essa ADI lá no STF 3 mesas. Quais são as mesas, Bruno? Olha, a mesa da Câmara. A mesa, pessoal, é onde está o presidente, o vice e os secretários, tá bom? A mesa do Senado e da Assembleia Legislativa. Aí tu bota aqui também, deve PT. Bruno, não é o que? O partido? Não, pelo amor de Deus, tá? Deve PT. Continua aqui contigo. Beleza. E aqui, ó, 3 entidades. E aqui, mesma coisa. Mesmo esquema, né? Primeira entidade é um partido político, mas não é qualquer partido político. Partido político com representação no Congresso. Vou botar Congresso Nacional CN, tá? Representação no Congresso Nacional. Uma confederação sindical. Confederação, tá? Não é federação, não. Confederação sindical. Ou entidade de classe nacional. E o último é o nosso Conselho Federal da OAB. Conselho Federal da OAB. E aqui na Confederação Sindical, entidade de classe nacional, tu bota o DEV PT. Oxe, de vermelho, mamífero. Bota pra cá. Vermelhinho, vermelhinho. Vermelhinho pra mim, vai. Isso. DEV PT. Porra, é isso, calma. Veja que em 3 legitimados aqui eu botei DEV PT e o DEV PT. O que é isso, Bruno? É perca total? É? Calma, volta pra mãe. Estou dizendo aqui que eles devem demonstrar o que a gente chama de pertinência temática. Olha que nome bonito. O que isso quer dizer? Na verdade, é o nexo causal. Como assim, Bruno? Calma. Tá falando muito bonito. Calma. Você tem que provar que essa lei estadual federal após 88, logo teremos uma ADI, né? Essa lei estadual federal após 88, além de ser inconstitucional, está interferindo na sua área, na sua jurisdição, como dizem alguns concursos aí que civilista odeia.
na sua circunscrição. Como assim? Vamos lá. Eu sou governador, eu posso meter uma ADI no STF. Se eu achar que aquela lei federal está ofendendo a Constituição ou lei estadual. Ó que moral. Se eu provar que aquela lei estadual ou federal está realmente prejudicando o meu estado. Você pegou o rolê massa? É isso. Eu sou uma Assembleia Legislativa também, né? O alcance é estadual. Se eu for pedir a constitucionalidade de uma lei estadual ou federal, eu tenho que provar que aquela lei está interferindo no meu estado. Eu sou uma confederação sindical. Eu tenho que provar que aquela lei federal estadual após 88, para meter uma ADI no STF, para eu pedir a inconstitucionalidade dela, está interferindo na minha categoria. Ah, Bruno, então tem que ser uma lei do estado do governador. Não necessariamente. Em 2011, o governador de Pernambuco, acho que na época era Eduardo Campos, pediu a inconstitucionalidade de uma lei da Paraíba. Porque ele disse que essa lei paraibana, apesar de não ser do seu estado, estava prejudicando, tá bom, o estado de Pernambuco em determinadas situações e estava ferindo um determinado artigo da Constituição. Houve um nexo causal? Houve. Então, essa temática é pertinente para ele? Sim. Então, ele demonstrou a pertinência temática. Eu sou uma confederação sindical de motorista de ônibus. Ah, eu tô achando que aquela lei federal ali está ferindo o direito dos engenheiros da computação. Oxê. Doidou, foi? Fica na tua, mamífero. Lado a lado, cada um no seu quadrado. Você pegou o rolê massa, é isso, tá bom? Nada não. Agora, se você provar que aquela lei federal está de alguma forma interferindo na sua categoria, opa, temos a pertinência temática. Cada um pega o seu aqui. Já os outros não. É o que a gente chama de legitimado universal. Qualquer lei ele pode intrometer. O bicho é o foda mesmo. A OAB é a mesma coisa, a parte política é a mesma coisa. Tá de boa, pegou o rolê, é isso, tá bom, beleza? Top, massa. Então vou fazer um esquema aqui para você, tá? Vem pra cá, ó. Se liga, esses aqui que tem PT é que deve demonstrar pertinência o quê? Temática, tá bom? Beleza? Se você tá fazendo uma prova, que é escrita a prova, né? Prova em segunda fase, né? Aí você bota um tópico lá, tá bom? Beleza? Verifica-se que há pertinência temática, pois a lei X está interferindo no estado do governador Y, beleza, massa? É isso, do governador do estado Y, tá? Puf, já meteu lá, já ganhou 0,80 já. Tá de boa, pegou aí, perfeito, tá bom? E foi uma questão de marcar X de boa na lagoa. Tu mata tranquilo, tá? Beleza, perfeito. E galera, vou dizer a vocês aqui também que o partido político, tá? Eita, vou botar aqui, um verdinho aqui, tá? O partido político e a confederação sindical, tá? Veja, vou fazer a seguinte aqui, ó. Vou marcar de vermelho também aqui. Foi o esquema que eu vou fazer aqui, tá? Vermelho, vermelho, vermelho. Eu vou fazer um esquema aqui, ó. Tá. O tá de vermelho é que deve demonstrar pertinência temática. E o de verde, Bruno, calma. E o de verdinho aqui. Olha que massa isso aqui. Essa galera aqui, pessoal, é a galera que não possui. Vou botar o vermelho aqui. Não possui capacidade postulatória. Ou seja, é a galera que precisa de advogado. Então, quando você faz, às vezes, uma segunda fase da OAB, os personagens que vêm lá em controle de constitucionalidades, na maioria, né? Ou é um partido político, ou entidade de classe em âmbito nacional. Beleza? Top. Bruno, como é que entidade de classe? Ela vai ter o status nacional. Tem que estar em todos os estados? Não. Pelo menos 9 estados, tá bom? Massa. Isso aí cai em questão top de procuradoria, isso aí, tá? Beleza? Massa. É isso, tá? Então, vou botar até aqui, ó. Não, vou botar não, tá bom? Então, galera, os verdinhos aqui, eles precisam de advogado, que é partido político, confederação sindical. Seria muita hipocrisia, né? Se a OAB precisasse. Não precisa. Tá bom? Beleza? Opa, paguei sem querer, armarei minha OAB. Tá bom? Beleza, governador? Não, a galera aqui não, tá? Nem se preocupe. São só esse povo aí, tá? Beleza? Massa. É isso, professor. Tá... Olha, não se preocupe.
Nas próximas aulas, quais são os legitimados de ADC? Os mesmos de ADI. Tá de boa massa? Quais são as características? Os mesmos de ADI. Só vai mudar o diagnóstico. Então, essa aqui é a mais trabalhosa, vamos dizer assim, tá? Falando sobre ADI. Mas depois, mamífero, ó, vai vir, ó, pá, 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 como 2 mais 2 é igual a 4, tá bom? Você matando a ADI, você mata o resto, tá? Beleza? Vem pra cá. Então, matei aqui, completo de tudo. E qual é a característica dessa decisão? Opa, agora. Da característica. Vai ficar dividido, bem dividido, tá bom? Beleza? Ó, primeira característica da ADI. Isso serve para todos, tá? Por isso que, veja, vendo primeiro, o resto só vai repetir. Tá? Primeiro, não cabe desistência. É o que? É. Mamífero, volta para mim. Tu vai provocar o todo-poderoso STF com ação direta de constitucionalidade. Ele vai reunir a galera lá. Você aprender aqui que tem que reunir pelo menos 2/3 para decidir isso aí. Ou seja, de 11, pelo menos 8. Aí, eu desisti, quero mais. Não, não. Entrou, 2 entram, só um sai. Já dizia, cara, Conan, tá bom? Beleza, massa. Beleza, massa, é isso. 2 entram, só um sai. Já foi homem, foi mulher, foi entidade aí, foi forte aí para me acionar. Então, fique para ficar até o final. Se você é governador, governadora, PGR homem, PGR mulher, fique até o final. Beleza, massa? Vem para cá. Então, não cabe desistência, tá? Beleza? Top. É isso. Não cabe recurso também da decisão. Professor, mas calma, para sua prova é isso aqui. Recurso da decisão. Só para você estar na prova, tá? Beleza? Top. Mas, professor, eu já sei, volta para mim aqui. Eu vi que cabe agravo de instrumento. Galera, quando ele diz que cabe agravo de instrumento, é em relação ao indeferimento da petição inicial. Não é da decisão que declarar que é inconstitucional, não. Tá bom, beleza? Cabe agravo de instrumento, né? No indeferimento de petição inicial, de boa na lagoa, tá? Agora, a decisão que decidir que é inconstitucional, constitucional, lá no STF, através dessa ação, aí não cabe recurso. Tá bom, beleza? Top. Esse do agravo de instrumento só para quem vai fazer procuradoria, tá? Defensoria Pública, delegado, tá bom? Que aí é um pouco mais pesadinho, tá? Bruno, cabe uma tutelinha de urgência, Bruno? Cabe uma cautelar, Bruno? Eita, volta para mim aqui. Pessoal, cabe cautelar sim, cabe ainda cautelar, lógico, né? Ó, STF, olha, não tô dizendo pra você decidir agora não, mas tem como tu suspender essa lei enquanto você se reúne e decide aí, porque tá tocando zar aqui, essa lei é ativa. Então, realmente, cabe sim uma cautelar, tá bom? Beleza? Top, é isso, tá? Ó, cabe cautelar. Cautelar, tá? Cabe ainda cautelar, maioria absoluta, tá? Absoluta. Se são 11 ministros, né? 6 ministros, né? 6 ministros. 6 ministros. Beleza? Massa, aqui é um N, tá? Bruno, disse que ia melhorar a tua letra. Desculpa, pessoal. Foi mais forte do que eu. Tá bom? Beleza? Top. Perfeito. Galera, deixa eu aparecer aqui. Tudo isso aqui vai ser igual nas outras ações. Então, ó. Esses legitimados aqui, ó. Volta pra aqui, Bruno. Aí, vai o legitimado. Tudo igual. Opa, o legitimado, passou. Isso. Tudo igual também nas outras ações. Negócio de pertença temática, tudo igual. Capacidade postulatória, tudo igual. Então, veja, você aprendeu isso aqui, o resto só pega o diagnóstico igual DI, igual DI, igual DI. Tá de boa massa? É isso, tá bom? Então, nem se preocupe aqui. Você, o primeiro, faz tchum, e o resto faz tchum, 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 tchum. Beleza, massa? Pô, você não entendi, não. Isso é uma propaganda antiga, coisa de velho, tá? Vem pra cá. Beleza? Matou aqui, tá? Cabe cautelar por maioria absoluta, tá? Outra coisa, o alcance. Galera, alcance aqui. Perfeito, né? E o alcance, olha, ex-tunc. Ou seja, vai retroagir. Mas isso pode modular, tá bom? Beleza? Se você quiser, ó, rapaz, sem botar ex-tunc, se botar isso aqui para retroagir, para ser inconstitucional não só daqui para frente, mas inconstitucional tudo que aconteceu antes,
vai ser um reboliço e vai interferir na administração pública, no interesse público. Aí ele pode modular, tá bom? Então tem uma pegadinha aqui, tá? Ó, o efeito ex-tunc, mas ele... Olha o macete que eu te usava para decorar. Pode modular. Olha? Pode modular. Em cima 2 sílabas, embaixo 3, 2/3. Tá bom? E o alcance, né? Já sabe, né? Erga omnes. E aqui, galera, isso é poderoso, viu? Isso é poder. Vou te mostrar agora. Opa, pode falar. E vinculante. É o que, professor, isso? Ele é erga omnes e vinculante mamífero. Professor, o que isso quer dizer? Mamífero, vou te dizer agora. Erga omnes já sabe, né? Todos. Galera, um gatilho máximo para você matar, que é um controle de constitucionalidade. É uma ação objetiva. Tá bom? Como assim? A decisão do STF é objetiva. Não entendi, Bruno. Quando a ação é subjetiva... Opa. Peraí. Deixa eu só fechar um negócio aqui, pessoal. Quando a ação ela é subjetiva, ela quer beneficiar o sujeito que fez a ação e somente ele. Quando a ação é objetiva, o STF não está decidindo que é constitucional só para aquele sujeito. É para aquele sujeito e qualquer outra pessoa que estiver na mesma circunstância que ele. Por isso que o efeito é o quê? Erga omnes. Não é só para você, é para todo mundo. Pegou aí massa? É isso. Porque você imagina se essa decisão da STF fosse subjetiva, só para quem acionou. Aí o governador do Pernambuco fez, pá. A do Rio Grande do Sul também quer, pá. Rio de Janeiro, pá. Amazonas, pá. Aí são só 11 mamíferos. Tá bom? Não dá não, tá bom? Volta pra cá. Tá bom? Beleza? E vinculante. Bruno, o que é esse vinculante? Galera, isso aqui é poderoso. Essa decisão, ela vincula... É nada, Bruno. Ela vincula a decisão vinculante. Calma. Calma. Ela vincula. Ou seja, obriga a obedecer. Tá bom? Beleza? Top. Obriga a obedecer. Lembra que tu aprende lá em ato administrativo, discricionário, vinculante. O vinculante não te dá nem margem de escolha. Tu é obrigado a fazer daquele jeito. Pronto. Essa decisão, ela é vinculante. Ela vincula, ela obriga a obedecer. Que, galera, te mostrar agora. Olha. Ela obriga a obedecer toda a administração pública. Quando o tio fala toda, é toda, tá? A administração pública federal, que é da União, estadual, municipal, distrital, todo mundo é obrigado a obedecer, tá bom? Todo poder judiciário. Exceção o próprio STF. Tá de boa? Top. É isso. Então ela vincula... Olha que doideira. Todo o poder judiciário, com exceção do STF. E toda a administração pública. Prefeito, governador, presidente, todo mundo. Bruno, eu senti que tu não botou aqui. Isso. Exceção, na verdade seria exceções, né? STF mais poder legislativo. Tá bom, beleza? O poder legislativo, ou seja, o nosso todo-poderoso Congresso, não fica... Vou botar um azul bem clarinho aqui. Não fica vinculado a essa decisão. Então, isso serve para todas também, a DC, a DO, a DP. Tá vendo como é massa? Essa aqui vai ser uma aula de mais ou menos quase 40 minutos. Nas outras, ó, vai ser pá, de boa na lagoa, nem se preocupe, tá? Então, veja, essa decisão aqui, que disse, ó, é inconstitucional. Quem é obrigado a obedecer? Toda a administração pública do Brasil inteiro. Todos os poderes judiciários. Todos os órgãos do Poder Judiciário. O Poder Judiciário é um só, né? Beleza, massa, tá de boa, top. Todos os órgãos do Poder Judiciário, da vara do Tribunal, STJ, TST, TSE, tá bom, beleza? Top, é isso. Com exceção do STF, só não é obrigado a obedecer o Legislativo, porque senão aí o STF estaria legislando. Então, se a decisão diz que é inconstitucional, o Congresso aprova outra lei que vai de encontro a essa decisão, o Congresso derruba. Depois pode levar essa lei para dizer que é inconstitucional novo? Às vezes acontece. Tá de boa? Pegou o rolê? É isso, mamífero. Tá completinho aqui. A ADI é a primeira.
Bruno, quais são os legitimados de ADC, ADO, ADPF? Os mesmos aqui. Os efeitos? Esses mesmos. Alcance, sextunk? Igual também. Não cabe recurso? Tudo igual. Então veja, o primeiro deu aquele impacto se você nunca tinha visto. Tá bom? Mas o que vai vir depois, você vai matar mais fácil. Por que é fácil? Não. Não é que os outros serão mais fáceis. Você que está melhor, porra. Você que está melhor, porra. Tá de boa? Aí tu vai fazer questão agora de controle. Vou acertar, é fácil. Não, porra. Tu que tá melhor, tu que agora aprendeu. Não é que tá fácil, ainda continua difícil. Você que está melhor. Tá de boa, massa. É isso, é um assunto realmente difícil. Eu digo que não é difícil no começo para deixar você assustado, mas para você, olha, fica aqui, senta aqui com o tio, que o tio vai fazer tu acertar. Tá de boa, mamífero, massa. Qualquer coisa, ó, galera, não esquece de me marcar aqui, tá? E tu não curtiu ainda não? Puta que pariu, mamífero. Curte aqui, comenta. Pô, me ajuda, caralho. Ah, professor, eu tô assistindo pelo seu curso que eu comprei. Tá de boa, mamífero. Oxe, você tem acesso a áudios, questões, todos os assuntos aí com essa didática aqui que você tá gostando. Beleza? Top. Perfeito, pessoal. Tamo junto. Até a próxima. E fui. Valeu.